E se você irritasse tanto o espírito a ponto de ele tentar destruir a sua vida, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Adam tentando sobreviver e se livrar de uma entidade desconhecida e perigosa. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar a assombração macabra em Dear David. Esse cara não faz ideia, mas um comentário irá transformar sua vida em um verdadeiro terror. Em Nova York, no ano de 1996, Fred está na loja com sua esposa Linda, falando a respeito de como seu comércio poderá crescer muito após ir para a internet, já que as pessoas estão começando a ficar vidradas nessa nova rede mundial, assim como o filho deles, David. O que eles não sabiam é que o pobre David está recebendo vários comentários maldosos e terríveis na internet, apenas por postar seus desenhos estranhos. Vários anos depois, em 2017, Adam Ellis atravessa a cidade e vai até o BuzzFeed, onde trabalha como ilustrador e posta suas tirinhas online. E apesar de trabalhar online, o cara ainda não se acostumou a lidar com haters e trolls que só querem falar mal de algo. Sua sorte é que suas amigas Evelyn e Norris lhe impedem de responder de volta, já que isso só ia atrair mais desses comentários maldosos. E após isso, o cara ainda é trollado por um vídeo de susto. Nesse momento, o chefe deles aparece e fala a respeito da notícia em que um jovem acordou depois de ficar 21 anos em coma. E obviamente ele quer que alguém crie conteúdo em cima disso. E eu aposto que dessa vez ele não vai ir pessoalmente fazer essa entrevista, já que a última vez que ele fez isso não deu muito certo. Então ele se vira para Adam e diz que eles precisam dar um jeito de aumentar o seu engajamento, pois apesar do conteúdo dele ser bem aceito, tem poucas views, totalmente ao contrário da Norris, que faz um certo sucesso. Após o expediente, Adam sai para dar uma volta com seu namorado Kyle Sanchez e reclamar a respeito do trabalho, além de também falarem sobre como está na hora de Adam conhecer a família do cara. Mais tarde, os dois vão a um bar beber e conversar um pouco com seus amigos, falando a respeito da vida e sobre como vai ser quando o Kyle for embora ficar um tempo com a mãe que mora em outro estado. Paralelo a isso, dois amigos estão em casa mexendo no computador e trollando pessoas em chats de internet, dando aquela boa ralucada. O estranho é que eles acham um tal de David nesses chats, e para conversar com ele era preciso seguir 3 regras, mas os otários obviamente não ligam para isso, e fazem questão de desrespeitar as regras e zoar David, chamando ele de perdedora e falando várias coisas pesadas. Um dos meninos até fala para David cometer o oposto de viver, e aí o cara diz que não fará isso, porque antes irá testemunhar o garoto perdendo a vida. Nesse momento, as luzes da casa começam a piscar, e um deles decide ir embora. Depois disso, Raul acorda no meio da noite com uma mão subindo pela sua cama, e para surpresa de 0 pessoas, o Raulzinho morre exatamente como o David havia dito. Ok, eu não sou o defensor de que tudo deve ser proibido, e que as crianças não podem nem bater um Fortnitezinho de vez em quando. Mas os pais, principalmente em situações onde o filho é muito novo e pode ser facilmente afetado, devem fazer um acompanhamento para saber se está tudo bem com ele. Se a criança não está vendo coisas que não deveria ou interagindo com as pessoas erradas, como é o caso de David aqui. Afinal, a internet é um lugar extremamente tóxico em que as pessoas se sentem na liberdade de falar o que quiserem, sem receber nenhuma punição. Já se tratando de Adam, é impressionante que mesmo após tantos anos trabalhando com a internet, ele não saiba que quanto mais você der bola para esses babacas da internet, mais eles vão te irritar, já que é justamente para isso que eles espalham o ódio e a frustração deles. Sorte que suas amigas estão ali para colocar um pouco de juízo nessa cabeça. Agora, se tratando dos jovens que estavam trollando as pessoas em chats de relacionamento, impressionantemente esse tipo de prática é comum, tanto que algumas pessoas até gravam e colocam no YouTube como criação de conteúdo. Porém, por incrível que pareça, isso pode se tornar bem perigoso caso sejam extremos, e acabem mexendo com quem não deviam. E eu nem me refiro apenas ao David, mas sim a alguma pessoa que tem um netinho que entenda de computadores, e acabe decidindo fazer uma besteira por conta disso. E o mesmo conselho sobre os pais acompanharem vale para os trolls, afinal eles podem prejudicar várias pessoas com esse comportamento tóxico. E a única coisa que o menino Raul poderia ter feito para escapar de David seria não ser um babaca e agir como um humano minimamente decente na internet, e respeitado as regras impostas pelo cara. Isso por si só já faria com que ele não se tornasse uma vítima, pois mesmo que David não fizesse nada fisicamente contra o cara, ele poderia ser alguma espécie de hacker, que acabasse fazendo algo contra ele e sua família virtualmente. Em seguida, Adam, já totalmente bêbado, volta para casa e começa a desenhar uma nova tirinha que vai fazer as pessoas se identificarem com ele. E assim que posta, a reação é realmente positiva. Porém, quando o primeiro comentário negativo aparece, Adam pega a pilha e começa a retrucar o cara, xingando e falando para ele não existir mais de uma forma bem específica, o que gera uma onda de comentários de seus fãs. Isso até que um tal de Dear David segue Adam e digita perguntando o porquê do cara ser tão maldoso. No dia seguinte, Adam é acordado por sua gata e vai ver os comentários que seu post gerou. O estranho é que a cadeira em sua frente está balançando e os gatos parecem estar vendo algo ali. Mas sem dar bola para isso, Adam se arruma e vai trabalhar, vendo as tirinhas da internet e as matérias a respeito do menino que faleceu na própria cama. Isso tudo sem perceber que está sendo seguido por algo. À noite, Adam está voltando para casa e vendo as respostas positivas dos seus novos posts, quando eventos estranhos e assustadores começam a acontecer pelo caminho. Isso deixa o cara apavorado e faz ele
ele se apressar e entrar rapidamente em casa. Só que nem ali as coisas estão boas, pois até a luz queima. Aí depois de jogar um pouco, Adam vai dormir. O problema é que durante seu sono, as estranhices voltam a acontecer. Enquanto ele está paralisado, a cadeira em sua frente balança muito, mostrando claramente que o mochila de criança está ali. Após o fim de semana acabar, Adam conta para Evelyn o que havia acontecido naquela noite, falando sobre como ficou com medo, e Evelyn brinca dizendo que poderia protegê-lo de noite. E aí o homem vai dar uma pesquisada a respeito de paralisia do sono, só que durante sua pesquisa ele vê uma pessoa suspeita passando pelo meio do escritório e decide segui-la. O estranho é que ele parece ser transportado através das visões para outros lugares. Primeiro, Adam vê Linda dizendo que havia visto David, e que se quisesse saber o que ele quer, deveria perguntar para o próprio, mas apenas 2 perguntas, nunca 3. E depois disso, Adam é transportado para o quarto de David, onde ele vê o garoto mexendo em seu computador, só que do nada, Linda aparece e pula no cara. Isso faz com que Adam acorde gritando no meio do escritório por conta do pesadelo, assustando a todos, e com isso ele pergunta o que Evelyn fará essa noite. Ok, acho que eu nem preciso dizer que se você beber até cair, não deve ir fazer qualquer coisa que tenha a ver com seu trabalho, ou que possa ter um mínimo de estresse. Até porque Adam nunca faria um comentário desses caso estivesse sóbrio. Aliás, ninguém deve comentar essas coisas, porque existem sim pessoas que acabam sendo muito afetadas por esse tipo de comentário. E vamos concordar que não tem nada de legal em você mandar alguém partir dessa pra melhora. E caso ele não tivesse tido essa ação, não chamaria a atenção de David, o que já lhe pouparia de todos os problemas que ele terá pela frente. E nós sabemos que Adam está passando por tudo isso por causa de David, mas como ele não sabe disso, teriam algumas coisas que ele poderia e deveria fazer para diminuir e evitar as chances dessas situações acontecerem. Ainda mais levando em conta que o estilo de vida, digamos, boêmio dele é algo extremamente prejudicial e que aumenta a ocorrência de alucinações e paralisia do sono. No caso, o alcoolismo crônico pode levar a síndrome de abstinência alcoólica, que pode incluir alucinações visuais, táteis ou auditivas, e beber em excesso também pode piorar o transtorno do sono REM, que está associado à paralisia do sono. Além disso, o consumo excessivo de álcool pode causar distúrbios do sono, incluindo insônia e interrupção dos padrões normais de sono, o que também pode aumentar a probabilidade de experienciar paralisia do sono. E sabendo de tudo isso, Adam deveria mudar seu estilo de vida, evitando o uso de equipamentos eletrônicos e a ingestão de bebidas antes de dormir, algo que é recorrente para ele. Porém, existem casos em que é necessário acompanhamento médico, principalmente quando ele não sabe se está sendo assombrado por um fantasma, ou se são alucinações. E justamente por essa dúvida, eu também diria que seria uma boa opção ele dar uma passada em uma igreja ou centro religioso só por desencargo de consciência, né? E digamos que é um pouco estranho ter uma cadeira de balanço no quarto de frente para sua cama, porque parece que ele nem usa muito esse objeto e está ali apenas por estar. Se eu suspeitasse que esse objeto estaria possuído ou algo do tipo, sem dúvidas ele voaria pela janela só pra garantir. Mas enfim, à noite, Evelyn realmente aceita ficar na casa do cara para ver se ele consegue dormir melhor. E ela até fala que eles deveriam usar o tabuleiro Ouija para ver o que o fantasma queria. E se eu não me engano, eu já vi em algum lugar que isso não acabou muito bem. Nesse momento, uma câmera cai do nada em outro cômodo da casa. Adam acha que isso é estranho, mas Evelyn diz que foram apenas os gatos. Tanto que ela pega a máquina e até tira uma foto antes de se despedir e ir embora. Só que nem faz sentido isso, já que ela diz que iria dormir ali. Após a mulher ir embora, Adam decide pesquisar a respeito de um tal Dear David, ou de alguma criança que tenha morrido. Porém, ele não acaba achando nada além do David que começou a segui-lo. Ele até pensa em postar sobre isso na rede social, mas desiste da ideia. Assim que pesquisa mais um pouco com o celular, Adam começa a sentir falta de seu companheiro Kyle e vai dormir triste. Pouco tempo depois, Adam tem mais uma paralisia do sono e vê uma criança fantasma balançando a cadeira. Só que dessa vez o fantasma diz que é apenas um seguidor. Assim que sai da sua paralisia, David vai para a sala e vê que em cima da mesa estava escrito justamente as palavras de ódio que ele havia mandado para o hater no outro dia. E o medo é tanto que ele até se pergunta para os vizinhos que estavam se mudando se eles estavam fazendo isso por conta da assombração, o que obviamente não era. Mas como o apartamento de cima estava vago, ele decide ir para lá para ver se foge do fantasma. Em sua primeira noite no apartamento novo, Adam está trabalhando normalmente, quando percebe que seus gatos estão agindo estranhamente. Então ele decide tirar uma foto e ver o motivo deles estarem assim. E bom, realmente parecia ter algo lá. Tanto que quando ele abre a porta para tirar uma foto do corredor, um vulto passa e o cara se manda para debaixo da coberta, o que é uma ótima decisão. Afinal, todos sabem que cobertas são a prova de monstros e fantasmas. Ele até tenta ligar para alguém, mas como a pessoa não atende, ele decide postar os acontecimentos na rede social. No dia seguinte, Adam sai correndo para o trabalho, porque acordou atrasado. Só que ao chegar lá, ele descobre que se tornou o novo preferido do chefe, pois ele acha que Adam está criando uma história para enganar as pessoas e dar views. Tanto que essa história até mesmo ganha uma matéria de destaque no BuzzFeed. E como precisava de engajamento, Adam e Evelyn decidem que seria uma boa ideia criar uma enquete para as pessoas dizerem o que eles deveriam fazer em seu apartamento. E de todas as opções, a escolhida acaba sendo fazer um exorcismo no apartamento. E aí é isso que David e Evelyn fazem após voltarem para a casa do cara.
cara. Mas durante a conversa, Adam fala que nada disso é falso e que o fantasma realmente existe. Além disso, eles também falam a respeito de como está indo o relacionamento de Adam e Kyle. Ok, é bem aquilo que eu falei. A aparição de David e a paralisia do sono sempre acontecem após ele ficar horas e horas em frente ao celular, mesmo antes de dormir. Então para ele, existe sim a possibilidade que seja essa a causa do problema, e Adam está apenas alucinando. E quem sabe até mesmo fazendo as coisas durante um momento de alucinação. Por isso, o cara deveria mudar o quanto antes seu estilo de vida, pois realmente não está lhe fazendo bem. Fora que também Adam poderia levar para o lado sobrenatural e ver David como uma assombração. Essa atitude por si só também lhe ajudaria a estar preparado para o que viesse a seguir, já que existem inúmeras fontes para ele se informar a respeito de como se proteger de uma assombração, fora as bíblias e crucifixos que ele podia pôr na parede. E esse cara pesquisou extremamente mal sobre o que está acontecendo. No caso, Adam deveria se aprofundar mais em fóruns da internet que falam sobre coisas mais obscuras, como os chans da vida, por exemplo. Sim, nesses lugares acontece todo tipo de desgraça, mas se esse tal de Dear David realmente existiu ou existe, provavelmente teria algo por lá. Sem contar que tudo isso aqui é inspirado em um caso real que aconteceu com um quadrinista chamado Adam Ellis. Esse cara publicou um dia no Twitter que estava sendo assombrado pelo fantasma de uma criança falecida, que queria finalizá-lo. E tudo aconteceu praticamente da mesma forma que estamos vendo no filme. O cara chegou até a fazer um desenho de como seria essa criança, e tem algumas fotos duvidosas dessa criança aparecendo para o cara. Agora, se é verdade ou não, vocês decidem, galera. Mas de qualquer forma, podemos dizer que isso funcionou, e o cara ganhou bastante engajamento, e até mesmo um filme sobre o tal relato. Mas voltando às ideias desse cara, em vez de tentar fazer esse exorcismo fajuto, Adam deveria ver alguns canais que caçam espíritos no YouTube e chamá-los para fazer uma varredura em seu apartamento. Não que eu acredite nesse tipo de coisa, mas isso traria muito mais engajamento para sua história. E se realmente tivesse algo ali, o cara teria como provar com imagens das câmeras. Ou em último caso, ele poderia ter comprado algumas câmeras com infravermelho ou visão noturna, para tentar ver a tal aparição. Se bem que não existe nenhuma evidência científica de que realmente vai funcionar, mas é o cara que está sendo assombrado. Então vale a pena testar tudo, né? Dito isso, Adam poderia colocar também velas de citronela que dizem espantar vibrações negativas. E é exatamente isso que está acontecendo naquela cadeira, que eu nem sei por que o cara levou para o apartamento novo. E como a Evelyn comentou, mudar de andar não vai adiantar nada se a aparição estiver ligada ao prédio. Mas pelo jeito que Adam está vivendo, eu acho que ele realmente deveria ir a um médico e ver como seu estilo de vida e pressão no trabalho estão lhe afetando negativamente. Pois sim, o fato de ter que produzir mais no trabalho está fazendo com que o cara fique sobrecarregado demais. E talvez isso esteja fritando seu cérebro. E esse assunto é algo que ele poderia lidar com a ajuda de um profissional. Após ela ir embora, Adam se deita na cama e vê suas redes sociais antes de cair no sono. Mas enquanto ele dorme, o cramunhão do David está bem acordado e entra no quarto do cara para sufocá-lo com uma névoa esquisita e fazê-lo ter pesadelos. Nesse momento, Adam abre os olhos e vê que David estava na cadeira mais uma vez. Com isso, o cara pergunta o que o fantasma quer, e em resposta, David lhe acerta com uma máquina de escrever. Ou não, né? Já que quando o coitado acorda ferido, ele vê que em sua mão havia um relógio quebrado. Depois dessa experiência, Adam se senta no sofá e checa as gravações de áudio que havia feito naquela noite, percebendo que David realmente havia falado algo. Só que nesse momento, ele escuta um barulho vindo de seu antigo apartamento e decide ir checar. E lá ele percebe que era apenas Kyle que tinha voltado. Mais tarde, os dois vão a um bar e tem uma discussão de relacionamento. O pior é que aparentemente, Kyle descobriu que Adam estava no aplicativo de relacionamento e conversando com outros homens, algo que ele jura não estar fazendo. Porém, ao tentar provar que não havia nenhum aplicativo em seu celular, ele acaba vendo que realmente tinha um instalado e que mensagens estavam sendo trocadas, algo que ele jura não ter feito, mas Kyle não consegue acreditar e termina com ele. Para piorar, à noite, Adam vai ao bar e escuta seus amigos falando sobre ele pelas costas, o que o entristece e o faz voltar para casa. E algumas coisas bizarras acontecem ao longo do caminho. Depois de já ter chegado no apartamento, Adam decide que é uma boa hora para assistir filmes proibidos e relaxar sozinho. Só que isso acaba sendo interrompido quando de alguma forma o notebook começa a transmiti-lo ao vivo. E nesse momento, o cara também recebe uma ligação de um número desconhecido, e ao atender ele escuta algumas falas que ele disse no passado. De repente, Evelyn manda mensagem falando sobre onde ele estava essa noite e do número de seguidores dele. Curioso com isso, Adam vai checar e descobre que estava extremamente famoso, então ele posta que não se sente seguro em casa e vai dormir. Só que no meio da noite, o cara começa a ser arrastado pelo quarto, e quando ele finalmente se libera de sua paralisia, percebe que está mais uma vez no porão onde David aparece mexendo no computador. Dessa vez ele se aproxima e vê o que aconteceu naquela noite, pois após ver tantos comentários maldosos, David foi atrás de ver algumas coisas pesadas, algo que estava proibido de fazer. Isso fez com que ele ficasse ressentido com seu pai, que o impedia de ficar o dia todo no PC, e acabou finalizando o cara. E aí Linda viu aquilo e amassou a cabeça do garoto com um monitor de PC. Nesse momento, Adam acorda de verdade e vê que estava quase sendo jogado
jogado pela janela. Então ele volta para dentro assustado e vai tomar um banho, mas em seu espelho ele vê que estavam escritas as palavras de ódio que ele disse no outro dia. Ok, me impressiona que David ainda não tenha ido ao médico dar uma olhada em sua saúde mental. Afinal, até o momento em que escutou a voz no gravador, ele não sabia se realmente havia uma assombração ali, ou se era apenas ele fazendo tudo consigo mesmo durante alguns episódios de alucinação. O bom é que agora, sabendo que está lidando com uma assombração, ele poderá ir a algum centro religioso, ou pesquisar na internet como se proteger e afastar esses espíritos, principalmente levando em conta que é um espírito malicioso e perigoso, que pode até mesmo lhe machucar fisicamente. E claro que o relacionamento é importante, mas eu acho que existiriam outras chances de discutir isso com Kyle, e se ele realmente confia no cara, Adam deveria falar com ele e explicar a situação, e por mais louca que pareça, Kyle lhe ajudaria, ainda mais se ouvisse a gravação da voz de David, principalmente quando é mostrado que David está acabando com sua vida social, o que é uma péssima notícia, pois essa ação mostra que o fantasma quer isolar Adam e fazer com que ele perca sua base, e isso deve ser impedido o mais rápido possível. Aliás, é até estranho que Adam tenha colocado uma fita em sua webcam, mesmo sabendo que o David tem acesso aos seus aparelhos eletrônicos. Pelo menos, Adam descobriu que David está atrás dele por conta das coisas que ele fez online, e pode ser difícil, mas quem sabe Adam possa tentar se comunicar com ele e ver se existe uma forma de se redimir e pedir desculpas pelas coisas que fez. Além disso, é extremamente importante que o cara consiga manter sua cabeça no lugar nesse momento, já que caso ele fique desestabilizado, será muito mais fácil que o fantasma acabe com ele. E como o sono é algo essencial, o ideal seria que Adam procurasse e colocasse em volta de sua cama símbolos, talismãs ou qualquer coisa que possa protegê-lo durante a noite, para que ele consiga dormir direito. Até porque sem um bom descanso, ninguém conseguirá manter a cabeça no lugar. Para isso, ele poderia usar das coisas mais comuns e conhecidas para espantar o mal, como colocar bíblias ao redor de sua cama, crucifixos e uma água benta seria muito bem-vinda, e claro, um círculo de sal grosso, e também deixar uma bendita câmera para filmar o que está acontecendo quando dorme. Pelo menos ele teria como provar que algo está errado, e no mínimo seria internado em algum lugar até melhorar, e teria apoio de seus amigos e familiares, em vez de ter que enfrentar tudo sozinho. No dia seguinte, Adam vai para o escritório e posta nas redes sociais um retrato do fantasma que lhe assombra. De repente, Evelyn chega ali para ver se estava tudo bem, e o cara conta o que havia acontecido na noite passada, e como conselho, a mulher diz para ele ir ver um médico, mas isso fica para depois, pois Adam é chamado para o escritório do chefe, e ao chegar lá, o cara descobre que tudo que o cara queria era falar sobre transformar toda essa história em algo muito maior, levando para outras mídias. Assim que sai da sala, Adam vê um comentário em seu perfil, dizendo que ele deveria tirar fotos dos acontecimentos, e pensando nisso, ele sai dali rapidamente, e liga para Kyle na intenção de conseguir ajuda. E apesar de estar meio incrédulo com toda essa história de fantasma, Kyle ainda aceita ajudar a descobrir quem está por trás do perfil Dear David. Fora o ex-namorado, Ada também pede ajuda a Nola, uma médium, e a leva até o apartamento para dar uma olhada. E logo que ela chega lá, a mulher percebe que os pontos de energia mais negativa eram a cadeira na frente da cama e a mesa de trabalho do cara. E eu já falei que essa cadeira precisava voar pela janela o quanto antes. Ela explica que muitos espíritos se aproveitam dos pensamentos negativos das pessoas para entrar na vida delas. Por isso, ela questiona o que ele poderia ter feito para convidar essa entidade. Nessa hora, o celular toca mais uma vez com um número desconhecido. E Nola explica que o que quer que seja essa entidade, ela está conectada ao próprio Adam, e não àquele espaço. Por esse motivo, o cara deve descobrir quem é o espírito e o que ele quer de verdade. Pois nem sempre aquilo que as pessoas assombradas enxergam nos sonhos é a verdade. Pode ser apenas o que o espírito quer mostrar. Pensando nisso, assim que fica sozinho de novo, Adam vai direto para a internet pesquisar possíveis motivos para estar sendo assombrado. Mas durante sua pesquisa, ele recebe uma carta por debaixo da porta. No dia seguinte, Adam vai em uma lanchonete se encontrar com Phyllis Crane, uma investigadora da internet que tem foco especial em casos paranormais e online. Sabendo disso, Adam não perde tempo e começa a falar das pessoas que viam em seus pesadelos e alucinações. E impressionantemente, Phyllis reconhece a descrição de Linda, dizendo que a mulher era uma famosa louca da Deep Web. Linda tinha vários vídeos postados onde ela fazia desenhos estranhos e repetia as mesmas frases, dizendo que lutou contra o diabo e que a terceira pergunta não deveria ser feita, além de um vídeo dela partindo dessa para melhor. Além disso, ela questiona quantas perguntas Adam já havia feito, já que as 3 perguntas eram um tipo de encantamento básico, e para saber o que fazer a seguir, ele deveria pesquisar a respeito de Linda. Bom, ficou claro que Adam é bem famoso nas redes sociais, e de certa forma ele poderia usar isso a seu favor, pois ele poderia dizer que estava fazendo um projeto e que precisava de ajuda de seus seguidores, perguntando formas de como lidar com uma assombração, ou simplesmente postar que está passando por uma situação dessas e ver se algum de seus seguidores entende do oculto. Dessa forma ele conseguiria ajuda. Aliás, a ideia de chamar uma médium para ver a situação de seu apartamento realmente é muito boa, mas além de Nola, Adam deveria ir atrás de um padre, de um exorcista ou de um xamã, ou seja, de alguém que conheça os espíritos e saiba como lidar com eles e espantá-los, já que pelo que
Nola disse, David está grudado em Adam e não no apartamento. Por esse motivo, a melhor escolha seria ir logo atrás de alguém que poderia lhe ajudar a se separar dessa entidade. E se isso demorar, sem dúvidas o cara deveria ir dormir em uma igreja e tomar banho de água benta por uns dias. E seria ótimo evitar a ideia de ficar sozinho, afinal, David parece ter o poder de mover o corpo dele, ou fazer com que o próprio Adam se coloque em situações de risco. Pelo menos agora, Adam sabe mais sobre David e sua situação, assim ele vai conseguir conhecer mais sobre o seu perseguidor, e de certa forma lidar melhor com ele, ou passar essas informações para alguém lhe ajudar. Fora que as regras de David parecem ser muito importantes, por isso ele deve ao máximo evitar fazer as 3 perguntas, já que quem sabe essa atitude possa fazer com que o espírito tenha ainda mais poder sobre ele. E bom, é exatamente isso que ele faz. O cara volta para casa e pesquisa a respeito de Linda, encontrando um vídeo onde ela fala com sua médica a respeito do diabo, que era o seu filho, e de como ele virá atrás dela caso um dia acorde de seu coma. Ouvindo essas palavras, Adam pensa em algo e vai pesquisar sobre o garoto que acordou após 21 anos em coma, descobrindo assim que ele era David Johnson, um jovem que teve sua cabeça amassada pela própria mãe louca. E ainda por cima, Linda foi culpada pela morte do marido. Com essas informações em mão, ele vai até o hospital onde David foi internado e pergunta a respeito do cara. Porém, é aí que ele descobre que o jovem havia morrido alguns dias atrás. Então, o recepcionista pergunta qual seria a relação dos dois, e Adam diz que está sendo assombrado pelo David criança. Depois de escutar tal coisa, o cara vai na mesma hora atrás de um psiquiatra para o homem. E Adam, que não é bobo nem nada, pega as credenciais do recepcionista e vai investigar os dados que estavam no sistema do hospital, descobrindo assim que o corpo de David havia sumido e que uma tal de doutora Landers era responsável por ele. Aí, com os dados da doutora em mãos, Adam vai até uma casa se encontrar com ela. Ele nem pede licença e já vai entrando. Em cima da mesa, Adam encontra alguns papéis, desenhos e documentos a respeito de David e tira foto de tudo. Não contente só com isso, Adam também sobe as escadas e encontra a doutora sem vida na parte de cima. Só que apesar de estar sem vida, o cadáver olha para ele e faz o cara sair correndo. E após correr uns 1000 metros em 3 segundos, Adam para e liga para denunciar o corpo da mulher. Depois disso, ele vai para casa e começa a beber para ver se consegue relaxar, mas o coitado acaba pegando no sono enquanto está no sofá. E quando acorda, ele vê que David está na televisão, fazendo com que ele segure uma faca para se machucar. E durante esse terror, ele até tenta pedir para a inteligência artificial do seu celular ligar para alguns de seus amigos, mas ao acordar pela manhã, ele vê que isso não deu certo. Por sorte, os cortes não foram profundos e ele conseguiu ir para o trabalho. Ao chegar lá, Adam assiste as gravações da noite anterior e tenta conversar com Evelyn, mas a mulher está brava pelas mensagens que o cara lhe mandou na noite passada. Confuso com isso, Adam checa o celular e vê que tinha enviado mensagens se gabando de sua fama e talento. Nesse momento, o cara recebe uma ligação de Kyle. Ele diz que investigou a conta e descobriu que ela não existe, e por isso diz para Adam esquecer essa história, meio que não acreditando nele. Adam fica extremamente desamparado em perceber que não pode contar com ninguém, mas ainda assim tenta mostrar que está bem, e até aceita dar uma ajudada no novo post de Norris. Mas quando ele olha pro projeto, vê que eram sobre 10 razões para ir de base no trabalho, e ele está tão afetado pelos eventos que estão acontecendo em sua vida, que acaba pirando, falando para todos que Norris é uma psicopata que lhe enviou algo terrível, e até mesmo pergunta se todos estão envolvidos, porque ele vê o mesmo projeto em todos os monitores. Isso faz com que ele comece a quebrar tudo por ali, e quando seu chefe aparece para ver o que havia acontecido, tudo que tem na tela dos computadores é uma matéria sobre 10 razões para ser você mesmo no trabalho. Por sorte, o patrão consegue acalmá-lo e diz para o cara ir ficar um tempo em casa, cuidar da própria saúde mental. E assim, totalmente perdido e sem jeito, Adam vai embora. Ok, eu tenho minhas dúvidas sobre ir a um hospital se você está sendo assombrado, pois tem uma grande chance de eles te internar na hora, se bem que nesse caso não dá pra dizer que ser internado é algo ruim, mas podemos dizer que Adam foi muito esperto fazendo isso para afastar o recepcionista e usar as suas credenciais para conseguir acesso à ficha de David. Porém, além de conseguir achar o corpo de David e tacar fogo nele para ver se queima o espírito, eu não vejo mais como essas informações podem ser úteis. Por isso, acho que a melhor coisa a se fazer seria ir atrás de formas para lidar com o espírito. Afinal, essa agora é a realidade dele, e me impressiona que esse burro não tenha ido a nenhum centro religioso ainda. Parece até que ele quer ser assombrado. E quem que em sã consciência está sendo perseguido por um espírito que quer seu fim e vai beber até cair? Sério, eu tô começando a achar que Adam não está nem aí para a própria vida. E caramba, esse infeliz tá toda hora bebendo e mexendo no celular antes de dormir. Eu só não acho que é uma alucinação dele, porque nós sabemos que é de fato o David, mas me impressiona como esse homem não foi procurar ajuda médica ainda. Eu acho que o David só tá se aproveitando dessa situação para se divertir com ele. Aliás, o cara tem uma gravação de áudio de David falando com ele. Por que esse idiota não mostra essa gravação de áudio para o Kyle e para a Evelyn, e prova que está sendo assombrado, e que nada daquilo foi ele quem fez? Quanto mais eu vejo ele lidando com as coisas, mais burro ele parece ser. Pois ele já sabe que David está lhe atormentando, e que ele tem a capacidade para mexer nos computadores e celulares. Então, como em nenhum momento
momento, passou pela cabeça dele que poderia simplesmente ser o fantasma criando aquele site para mexer com a sua cabeça e fazer ele ser ainda mais desacreditado pelos outros. Mas enfim, né? Ao chegar em casa, Adam recebe mensagens de Kyle e descobre que havia mandado áudios horríveis pro cara. Mas sabendo que não fez isso, ele vai fazer desenhos dizendo que vai finalizar David e posta nas redes sociais. Só que enquanto desenha, ele escuta batidas na porta e joga uma cadeira escada abaixo para tentar se enganar dizendo que está no controle. Em seguida, ele senta na frente do PC e começa a desenhar mais tirinhas onde ele finaliza David. Porém, ele começa a ser atormentado por David e acaba fazendo a terceira pergunta sem querer. Com isso, um tipo de jogo ridículo aparece na tela da televisão, com Adam como personagem principal, e David aparece atrás dele, controlando os movimentos de Adam. Assim, sendo controlado, o cara vai até a cozinha, joga o uísque em si mesmo e entra no forno. Quando tal coisa acontece, Adam aparece mais uma vez naquele porão do David, e o que ele vê é o garoto postando seus desenhos e dizendo estar no controle, igual a ele. De repente, imagens de Kyle, Evelyn e Norris aparecem ali, dizendo que tudo que eles queriam era ser mais próximos dele, e que ele é um babaca egoísta e coisas assim. Além disso, David toma a forma de Adam e diz para ele desistir de tudo. Ao mesmo tempo, o apartamento estava pegando fogo e David estava em cima do corpo do cara. Fora isso, Evelyn e Kyle aparecem do lado de fora e invadem a casa para resgatar o Adam ao perceberem um incêndio. Ouvindo os gritos de seus amigos, Adam percebe que não está sozinho, recupera a confiança e consegue se movimentar para tentar correr. Infelizmente, David usa seus poderes mentais e continua lhe impedindo de sair. E depois de colocá-lo mais uma vez no chão, David tenta estrangulá-lo. Por sorte, Adam consegue agarrar algo e contra-atacar, derrubando David e estourando sua cabeça, vendo que o fantasma parecia ser feito de tecnologia, como um robô. Agora livre, Adam não perde tempo e sai correndo do apartamento, mas enquanto desce as escadas, ele acaba sendo acertado por uma explosão e precisa ser resgatado por Kyle, que o leva para fora. E nesse momento, Adam diz que o ama. Além disso, Evelyn pega o celular de seu amigo e vai ver as mensagens que ele havia mandado para ela. Porém, na frente de seus olhos, aquelas mensagens maldosas se transformam em mensagens de elogio e apoio. Pouco depois, Adam é levado para a ambulância, onde se reencontra com seus gatos e tem uma reunião com Kyle e Evelyn. Os três se desculpam pelo que fizeram, e Adam diz que de agora em diante, ele irá estar mais presente na vida de seus amigos. Mas seu reflexo no vidro da ambulância mostra que ele foi afetado de alguma forma. Em seguida, uma garota chamada Chloe aparece fazendo uma live e contando a história de Adam, dizendo que independente do que tenha acontecido com ele, nem ela e nem a internet irão pegar leve com o cara. Só que nesse momento, um tal de Dear David aparece no chat da live. A garota começa a zoar com o David e até faz as três perguntas de uma maneira bem babaca e agressiva, tentando mostrar para os viewers que era tudo bobeira. E o que ela consegue é exatamente o contrário, pois após as três perguntas, a transmissão começa a dar alguns glitches, e tudo que pode ser visto é Chloe batendo a própria cabeça na mesa até ir jogar no Vasco, mostrando assim que David ainda está vivo, ou meio vivo. Bom, é errado falar que o que mais me preocupou nessa cena final era se os gatos iam ficar vivos, mas vamos por partes. Antes de tudo, eu devo dizer que a melhor coisa a se fazer para não ter que lidar com David é simplesmente ser um humano normal, e não ser um baita babaca na internet. Fora isso, Adam realmente deveria ter mais cuidado com a sua saúde mental e se mantido nos trilhos, sem ser engolido pela internet. Até porque essa é a mensagem do filme, e caso estivesse em suas plenas faculdades mentais, provavelmente ele nem seria perseguido. Mas além dessa solução, Adam desde o começo deveria ter sido mais inteligente e lidado melhor com a forma que fez as coisas. Ele não poderia ter perdido a cabeça e nem ter deixado as pessoas se afastarem dele, ainda mais levando em conta que ele poderia provar com a gravação que havia sim um fantasma ali assombrando. Claro, isso supondo que a gravação era real e não apenas coisas da cabeça perturbada dele. E se ele tivesse instalado uma câmera, ficaria ainda mais fácil provar que ele não estava se arrastando sozinho pela casa. Outra coisa que ele deveria ter evitado era fazer as três perguntas, já que antes disso, David parecia estar aparecendo apenas de uma forma espectral e lhe controlando a fazer tudo por si mesmo. E após as três perguntas, David foi capaz de se materializar, igual aconteceu com o menino Raul. Agora, já falando mais pelo que o filme parece querer mostrar, David estava mais para um monstro da cabeça de Adam e de Evelyn aparentemente, pois eles estavam tão vidrados em internet, famas e views que piraram a cabeça e começaram a viver algo que não era real, tendo maus hábitos como o exemplo de Adam, que o fizeram ter problemas para dormir e um burnout pesado em seu cérebro, que foi muito autodestrutivo, e de Evelyn, que acabou sofrendo também, e viu nas palavras de carinho de Adam um tipo de malícia e desdém, como se estivesse tirando o sarro dela, ou seja, a interpretação dela mudou ao ver aquilo que não estava certo. Ou pode ser que David realmente tenha existido, e foi uma forma física de representar tudo isso. Fala galera, isso foi como derrotar Dear David. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Aí pessoal, bora dar uma força no meu outro projeto, Resumindo Games. Lá eu faço resumos de vários jogos de um jeito bem dinâmico, que eu garanto que vocês vão curtir. E acabou de sair um vídeo lá sobre
sobre Alan Wake 2, um jogo incrível de terror. Então é só clicar aqui nesse vídeo para vocês darem uma olhada. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, nunca seja um hater na internet. Afinal, nunca se sabe quando um espírito vingativo pode surgir para te punir.